Nesta outra impressora, a cama dela, como você pode ver, é de alumínio e eu tenho uma leve camada ou uma lâmina de fibra de vidro sobre a cama. Observe a cama de alumínio. É alumínio mesmo. Ele vai aquecer e vai fazer uma transferência térmica para essa lâmina de fibra de vidro e a peça vai ser construída em cima dessa lâmina de fibra de vidro que é muito levinha. Então, é basicamente o mesmo modelo, sendo que esta cama aqui é uma cama que funciona a 24 volts, não é 110. É um modelo que se movimenta também. É uma impressora muito precisa, muito boa. Essa outra impressora também é uma impressora que tem uma área muito grande, 30 por 30 centímetros, e ela de fábrica já vem com uma cama com vidro colado em cima da cama. Também é uma cama 110 volts, muito bonita. Aqui a gente não tem nenhum espaço sobrando, é 30 por 30 mesmo. Linda essa cama aqui, só que ela vem com esse vidro, e esse vidro tem aproximadamente 4 milímetros. Ou seja, é um peso adicional considerável. Obviamente isso afeta a performance geral da impressora. Claro que não é tão perceptível, mas de qualquer forma a gente foge um pouquinho às melhores práticas, né? É uma impressora bacana, mas a plataforma dela já vem com esse vidro aqui, que inclusive não pode ser substituído facilmente, né? Ele vem grudado aqui, se tiver que trocar isso realmente vai dar um trabalho. Mas é uma impressora muito bonita. Essa chapa preta que vocês estão vendo aqui, essa base preta, ela é um vidro mesmo. Aqui você está vendo uma cama de alumínio. Essa cama nunca foi utilizada, é uma chapa bem fininha, talvez 3 a 4 milímetros no máximo. Ainda está aqui com o plástico protetor, né, da parte de alumínio, para não arranhar. Essa é uma cama que funciona a 12 volts. E aqui embaixo o que nós temos é uma mega resistência construída na própria cama, muito parecido com aquele sistema que tem nos vidros para-brisa dos carros, né? Para-brisa traseiro. Então, esse sistema aqui, ele é ligado em 12 volts. Como você pode ver, eu tenho aqui 4 fios, né? Os fios mais grossos são para alimentação da cama, geralmente 12 volts, né? Eu tenho aqui o positivo, o negativo. E aí, o que a gente tem aqui é uma resistência enorme mesmo. Então a função aqui é dupla desses fios. Os 2 é para alimentar a cama e 2 fios é para fazer a medição da temperatura. Aqui eu tenho um sensor termistor bem no centro, fica bem localizado bem no centro da cama, que vai fazer a medição da temperatura da cama durante o processo de impressão. Conforme você pode ver, tem algumas recomendações, aqui eu tenho as instruções de funcionamento da cama. Como geralmente a maioria das impressoras já vem com cama aquecida, isso aqui é um conhecimento adicional caso você tenha problemas com a sua cama. Existem camas que esse componente ele não é construído na própria cama não. Observe que já colocaram até a trilha para soldar o componente direto na cama. Mas alguns eles vêm separados e colados aqui na cama com uma fita adesiva comum. Inclusive, se por acaso esse componente aqui der problemas, basta removê-lo ou mesmo deixar ele aí, não faz diferença nenhuma, e colocar um outro aqui, que pode ser comprado separadamente, e fixá-lo na cama com uma fita adesiva. O processo vai continuar normalmente funcionando, tendo em vista que é muito difícil dessa resistência queimar. Nunca vi, pode acontecer, mas é algo assim muito raro. Pelo menos eu, em toda a minha vida, nunca ouvi alguém dizendo que a resistência da cama queimou. Essa aqui é até uma cama bem legal, porque ela tem uns LEDzinhos aqui, que durante o processo de impressão, eles acendem. À medida que a cama vai sendo aquecida, esses LEDs aqui, esse LED, né, que é um LED vermelho, ele acende, dando a entender que a cama está aquecendo. Toda vez que ela é aquecida, esse LED aqui vai acender. Bem legal. É uma cama básica, né, que veio acompanhado com a superfície Ultra Base da Anycubic. Eu guardei ela aqui porque eu não preciso, não estou utilizando, não tenho utilidade agora para ela, né, mas é uma cama básica. Você percebe aqui a construção dos cabos, bem básico, não tem nada demais, é um sistema extremamente simples. Em geral, todas as camas de impressoras FDM vêm com 4 furos nas extremidades, como você está vendo. E também acompanham parafusos e molas. Isso é justamente para fazer o nivelamento da cama.
que não deve ser confundido com nivelamento absoluto. Na realidade, acho que a palavra mais correta seria ajuste paralelo com o eixo X, porque o que a cama precisa efetivamente é estar perfeitamente alinhada em linhas paralelas com o eixo X, né? Durante o processo de impressão, a cabeça de impressão vai passear sobre a cama. E é necessário que cada movimento do eixo X esteja alinhado com o eixo Y, a cama ou a plataforma de impressão. O ajuste entre o bico de impressão e a cama é fininho. Não pode ser, o bico não pode estar muito longe e nem muito perto. Se o bico estiver longe, o filamento ou o material derretido não vai aderir na cama. Se ele estiver muito perto, o material derretido vai sair espremido e provavelmente o bico vai entupir. Então a distância ideal entre o bico de impressão e a cama é a distância de uma folha A4. Então você vai colocar uma folha A4 e vai fazer um ajuste na cama de tal maneira que o bico vai estar próximo da cama, cerca de uma folha de papel A4. Acontece que com a movimentação do eixo X e do eixo Y também, o bico precisa permanecer na mesma distância da plataforma, ou seja, cerca de uma folha de papel A4. Então você vai fazer esse ajuste nos 4 cantos. É o famoso e temido nivelamento da cama, né? As pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Então a gente tem que ajustar os 4 cantos e o centro. Uma vez que eu tenho os 4 cantos ajustadinhos, cerca de uma folha A4 de distância do bico de impressão, a impressão vai ocorrer com sucesso. E como é que eu faço esse ajuste? Aí entra a importância dos parafusos sobre os quais eu já falei, porque ajustando aqui, ó, apertando ou afrouxando essas porcas que eu tenho aqui embaixo, a minha cama ela vai subir ou descer, vai aumentar ou diminuir a tensão sobre a mola. Então, se eu apertar muito aqui e afrouxar desse lado, esse lado vai ficar mais alto, né, encostando muito no bico, ao passo que esse outro lado aqui vai ficar distante do bico. Então eu tenho que fazer o seguinte, começar ajustando os 4 cantos e finalmente verificar se o meio está correto. Se por acaso os cantos estiverem corretos e o meio não estiver correto, se o meio estiver encostando no bico, muito apertado, isso significa que eu coloquei muita tensão nos parafusos, ou seja, a mola está muito tensionada. E o que acontece é que pressionando os 4 cantos da cama, a tendência é formar um ovo na cama, já que normalmente as camas são feitas de alumínio. Então, se eu colocar muita pressão nas 4 molas, a cama vai assumir um formato oval. Naturalmente, nos 4 cantos eu vou ter uma situação regular, funcional, ao passo que no meio da cama eu vou ter um problema, porque ele vai estar mais alto que as 4 extremidades. Então, é importante você verificar se não está havendo uma tensão muito grande nas molas, porque esse empenamento ocorre com muita frequência e daí surgiu o mito da cama empenada, né? As pessoas, não, eu coloco um vidro porque o vidro é flat e não vai ter esse problema. Não, na realidade, a cama da impressora está funcionando com muita pressão. Isso, consequentemente, pode gerar desdobramentos que afetarão os rolamentos também da impressora, provocando tensão desnecessárias, desgastes não uniformes, enfim. O ideal, obviamente, é você fazer o ajuste para que a impressora trabalhe corretamente, da maneira adequada. Então, não muita folga, porque se estiver muito frouxo, o que vai acontecer é o seguinte, digamos que aqui eu tenho a plataforma e aqui eu tenho a cama. Se estiver frouxo, vai acontecer isso, ó, esse movimento aqui, ó. A cama vai ficar com atraso, os parafusos vão afrouxar mais ainda e você vai ter um nível altíssimo de vibração. É necessário que o ajuste esteja adequado. Se eu observar aqui, ó, tem até um pouquinho de folga se eu balançar aqui a cama. Obviamente, essa folga ela vai gerar uma certa imprecisão.
Então, ela tem que ser mínima possível, porque à medida que o peso aumenta aqui em cima, a tendência é que essas variações que você está vendo aqui, essas pequenas movimentações da cama com relação à base da cama, elas aumentam à medida que o peso aumenta e, consequentemente, o afastamento das camadas também acontece. É importante que isso tudo seja ajustado. Só mesmo a experiência e os testes poderão indicar a você se a cama está com ajuste adequado ou não. Então, um bom ajuste da cama, que não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças, às vezes é trabalhoso, porque tem que ficar ajustando essas borboletas que nós temos aqui, né? Mas é necessário fazer nos 4 cantos e depois faz no meio para ver se está ok. Vê direito, novamente, repete-se o processo até que a cama esteja alinhada com o eixo X, né? Até que o eixo X ele caminhe sobre toda a cama na mesma altura. Bom, esse é um processo que às vezes as pessoas temem muito, não é tão complicado, é um processo que muita gente não entende e por conta disso vem o sensor de autonivelamento, que é de certa forma uma comodidade, né? Eu coloquei aqui, instalei o sensor de nivelamento na minha impressora. Existem impressoras que já vêm com sensor de autonivelamento. No futuro a gente vai falar sobre ele, o objetivo deste vídeo em específico não é falar sobre sensor de nivelamento, mas é bom que ele faz simplesmente a medição da altura da cama e ajusta o eixo Z de acordo com a altura da cama. E a impressão fica muito boa sem eu ter que ficar me preocupando em fazer ajustes.